Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino. A nossa aula de agora é de matemática com a professora Michele Reis. Tudo bem, professora? Tudo, Carol. Professora, qual é o tema da nossa aula? Poxa, é multiplicação. Multiplicação, que nome difícil. Sim, multiplicação. Tem que anotar esse nome. O que Sim, tem a ver? é importante você anotar. Tem caneta? Não. Pode me emprestar uma? Ó, eu tenho um truque, eu vou mentalizar. Mentaliza aí junto comigo, pra caneta aparecer. Vem a caneta, vem a caneta, vem a caneta, vem a caneta. Vem a caneta, vem a caneta, vem a caneta. Toma, Carol, apareceu. Apareceu. Já Anota ficaram aí, atentos? viu? Multiplicação. Peguem a caneta de vocês e o caderno, porque a aula vai começar agora. Muito bem, vamos multiplicar. Você também não sabe o que é multiplicar? Olha os objetos que eu tenho sobre a mesa. O que será que tem a ver aí com o tema da nossa aula? Sim, gente, multiplicação foi uma palavra maluca que eu inventei para fazer aí um agrupamento, uma mistura entre mágica e multiplicação, sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes multiplicar parece mágica, sim. Porque quando a gente vai fazer contas, às vezes as contas de somar são contas enormes, pesadas. E por que não transformá-las num passe de mágica? Sim, a multiplicação é isso. Ela transforma uma conta enorme de somar num passe de mágica. Então, vamos pensar sobre isso. Multiplicação e divisão nos ajudam a simplificar contas onde temos que adicionar ou retirar o mesmo valor sucessivas vezes. Pois é, lembra que na aula anterior eu falei que tinha uma parte da conta que era fixo e que se a gente precisasse adicionar o mesmo valor várias vezes, adicionar significa somar. Mas se a gente está somando o mesmo valor várias vezes, por que não, em vez de somar, multiplicar? Então a ideia aqui é trazer para você confiança para que ao invés de você ficar muito apegado nas contas de adição e subtração, você pode usar essa nova modalidade, que não é tão nova assim, né, gente? A gente sabe que começou lá nos nossos antepassados, mas sim, para você pode ser uma novidade. Você está aí cheio de medo para usar a multiplicação, para usar a divisão, para eu não sei. Sim, pratique. Porque praticar é uma forma que vai te dar confiança, que vai fazer você avançar. E quando eu me refiro à divisão, sim, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, da mesma forma que eu posso adicionar a mesma coisa várias vezes, eu também posso retirar essa coisa sucessivas vezes. E a ideia do retirar a mesma coisa sucessivas vezes é justamente uma das formas da gente dividir. Combinado? Então, vamos, porque hoje a gente vai fazer muitas mágicas. Mas não só usando o material aqui, a gente vai fazer mágica também aqui com os nossos probleminhas. E já vou começar com um problema. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes, teremos quantas gramas? Observe bem. Esse é um problema basicamente simples, mas nele tem algumas informações que a gente precisa se ater. O que o problema quer saber? É a primeira informação que a gente tem que pegar. Ele quer saber em 5 pacotes teremos quantas gramas? Então vamos pensar, como é que a gente resolveria esse problema? Primeira coisa, em 5 pacotes eu não sei, mas para eu saber o que é que eu preciso? Eu preciso pelo menos achar a informação de um pacote. Porque se eu sei de um,
Naturalmente, eu posso saber de 2, de 5, de 10, de quantos me der na cabeça. Então, vamos reler o problema em busca dessa informação. Qual é a informação? Eu preciso saber quanto pesa apenas um pacote. Porque sabendo desse valor, eu descubro os outros. Vamos lá. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Vixe, contendo 10 unidades. Será que esse valor me ajuda? Não, esse 10 aí, ó, eu vou até riscar ele. Porque esse 10 não me ajuda em nada. Ele é só uma informação que está aí só para me enganar, bagunçar minha mente. Porque essas 10 unidades está dizendo que tem 10 balas dentro do pacote. Eu não quero saber quantas balas tem, eu quero saber o peso dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O peso líquido, então por aqui é que está a minha informação. O peso líquido é de 49 gramas. Então ele está dizendo, num pacote, achamos o que precisamos. Num pacote, o peso líquido é 49 gramas. Então, em um pacote é 49 gramas. Em 5 pacotes, quanto será? Bem, se eu tenho aqui um pacote, pesa 49. 5 pacotes, quanto será? Né? Como se fosse uma proporção. Você acha que vai ser maior ou menor que 49? Claro que vai ser maior. Por quê? O nosso problema vai ser resolvido eu somando 49 5 vezes, não é isso? Sim, mas eu preciso somar? Ou eu posso resolver tudo num passe de mágica usando a multiplicação? Eu prefiro usar a multiplicação, tá? Se eu vou ter que somar 49 mais 49 mais 49, eu chego lá, se eu fizer isso 5 vezes. Mas eu posso ser ligeira e resolver, num passe de mágica. Vamos ter que armar a continha. Vamos apagar aqui e armar. Qual é a continha? A minha parte fixa é 49. Então, eu vou botar 49, que é a parte fixa, e embaixo eu quero saber quantas vezes eu vou usar o 49, que são 5 vezes. E armei a minha continha de multiplicação. Terminei aí? Não, eu tenho que achar a resposta, né, gente? Para fazer essa conta, vai ser muito importante a gente montar a nossa tabelinha do 5. Por quê? Porque para eu fazer essa continha, eu tenho que multiplicar individualmente cada número. Então, eu tenho que fazer a distribuição. 5 vezes 9 e colocar o resultado e depois 5 vezes 4. Então, para facilitar a minha conta, eu aconselho a gente montar aquela tabelinha do 5, que é o 5, que é o número que eu vou usar várias vezes, e os multiplicadores, tá bom? Então, eu começo aqui. Se eu tenho 5 uma vez, é 5. E lembra que a nossa tabelinha, nesse caso, vai crescer de 5 em 5. Então, 5 vezes 2 vão ser 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. É só eu ir acrescentando de 5 em 5. Agora, observe aí. Note uma coisa interessante na tabelinha do 5, que todos os números ou vão terminar em 5 ou vão terminar em 0. Então, vamos arriscar. Se aqui eu tenho 25, o próximo número aqui, ele vai terminar com 0. Quer ver? 25 mais 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 30 termina em 0, fechou.
Vamos lá, então. O próximo eu já sei que vai terminar em 5. Então, vai ser 35. Depois vai terminar em 0, que é 40. E, por fim, o último número vai terminar em 5 e é 45. Montamos a nossa tabelinha dos 5. Ô, Pro, como é que vai me auxiliar a fazer a conta? Vai ser justamente no momento em que eu fizer as multiplicações individuais. Então, eu venho aqui. 5 vezes 9. Em vez de eu ficar contando, eu já vou aqui na minha tabelinha. Eu sei que 5 vezes 9 é 45. Ah, eu vou escrever aqui 45? Tá, não pode. Aqui só pode ser dezena por dezena. Então, dezena não, me perdoem, unidade. Então, eu só vou botar o valor da unidade, que é o 5 e o 4. O 4 vem para cá, para cima, ó. E agora, eu vou multiplicar 5 vezes 4. 5 vezes 4, Pro, é quanto? Procuro na tabelinha. Olha aí, 20. Só que agora não é só 4. 5 vezes 4, 20. Eu tenho o 4, que foi do número anterior. Então, eu vou adicionar esse 4 ao 20, que vai ficar 24, certo? Então, resolvemos a nossa conta. Fica 245. 49 vezes 5 igual a 245. Viu que com a tabelinha a gente consegue resolver mais rápido? Agora, voltamos ao problema. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes, temos quantas gramas? Então, em 5 pacotes, nós teremos 245 gramas. Só que tem as alternativas, tá? Letra A, 59. Letra B, 64. Letra C, 245 ou letra D, 295? Vamos lá? Já sabemos a resposta, que é a letra C, 245. Confere! Oba! Acertamos, tá vendo? Vai treinando continhas de matemática, sempre fazendo a tabelinha, porque a tabelinha vai ajudar você a memorizar os valores da multiplicação e também vai socorrer você na hora de fazer multiplicações com números maiores do que 10, certo? Agora nós temos a nossa hora do truque de mágica. Vamos respirar um pouquinho de toda a matemática, porque a mágica também envolve somas, subtrações. Dá para você fazer muitas mágicas usando cálculos mentais. Mas nesse caso, a mágica de hoje não vai envolver nenhum cálculo mental, tá? Vai envolver um truque com baralho, certo? Então, observem aí como fazer essa mágica e pratiquem em casa com seus amigos e familiares. Beleza? Bem, para começar o nosso truque de mágica, nós vamos selecionar 21 cartas do baralho. Olha, tem que ser 21 cartas diferentes. Não podem ser iguais, como esse exemplo aqui. Essas duas são iguais, mesmo número e mesmo naipe. Não pode ser assim, tá? Se tiver igual, você separa. Essas aqui, apesar de serem a mesma letra, os naipes são diferentes. Então, assim pode, mas totalmente iguais não pode, né? Então, para fazer esse truque, vamos selecionar 21 cartas e fazer 3 montes com 7 cartas cada. Nesses montes, você vai escolher uma carta. Vamos fazer de conta que eu escolho aqui esse rei. Grave bem. É o rei de espada. Tá vendo o naipe dele como é? Então, vou gravar. Só que a pessoa que vai fazer a mágica com você, ela vai memorizar a carta e ela não vai te dizer. Não pode dizer qual é a carta, ela tem que memorizar. Então, você vai apenas perguntar a ela em qual dos 3 montes está a carta.
Então, ela vai apontar para o monte. Olha, a carta está nesse monte aqui, tá vendo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, juntar as cartas dessa forma e o monte que ela disse que tá, você vai juntar e colocar no meio, tá? No meio. E agora você vai redistribuir as cartas como? Você vai montar de novo os 3 montinhos com 7. Agora, dessa maneira que eu tô fazendo aqui, ó. Um monte em cada carta. Vai construindo os 3 ao mesmo tempo. Se você fizer diferente, vai dar errado. Precisa reorganizar os montes assim. Nesse daqui, você vai novamente perguntar para a pessoa: em que monte está a carta? Agora a nossa carta apareceu nesse monte aqui, tá? Então você vai novamente colocar esse monte no meio dos dois. Olha, peguei um monte que estava sem a carta, botei em cima. O que estava na carta eu botei no meio e o outro eu boto embaixo. Vou redistribuir pela terceira e última vez, tá? Vou novamente formar os 3 montes. E aí, a pessoa... Olha aí, a nossa carta já apareceu, tá vendo? E ela apareceu agora nesse monte de cá, que a nossa carta foi essa. Vou fazer da mesma forma. Vou pegar o monte em que ela está e colocar no meio, tá? E agora é a hora da mágica. Eu vou contar 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, essa é a carta que a gente escolheu. Será que deu certo? Uhul, lá, tá vendo? Essa é a mágica e realmente eu não sabia qual era a carta que a pessoa tinha escolhido. Agora, vamos entender a explicação do truque. Bem, vamos entender agora como essa carta aqui foi parar no centro do baralho. Bem, eu formei os 3 montes, né? E novamente vamos escolher a carta que foi selecionada da última vez, o Rei de Espada, certo? Então, presta atenção. Para ficar mais evidente a mágica, vou virar para baixo os montes em que a carta não está. Por quê? Porque só vai ficar virada para cima o monte em que as cartas estão, para a gente ficar bem nítido que essas ainda são cartas selecionadas. Esses montes aqui quer dizer que as cartas já estão eliminadas, que elas não estão dentro da nossa opção, da nossa escolha. E aí o que é que eu vou fazer? Essas cartas que foram selecionadas, eu vou colocar no meio, como acontece na mágica. E agora eu vou redistribuir os montes. Vocês vão perceber que as cartas que estão para cima ainda são as cartas que possivelmente estão dentro da nossa escolha. Agora observem que elas já aparecem redistribuídas, ó, elas estavam num monte só. E agora elas já aparecem distribuídas nos 3 montes. Então a nossa carta é essa, ela continua aqui no monte do meio. E essas aqui, que já não está no monte que a gente quer, elas foram também eliminadas. E essas 2 também foram eliminadas, certo? E aí a gente faz novamente a junção. As cartas eliminadas, o monte em que a carta escolhida está no meio e esse outro aqui onde as cartas estão eliminadas. Vamos fazer a redistribuição pela terceira e última vez. Agora vocês vão observar que já diminuiu a quantidade de opções, né? E olha aí, as 3 cartas que estavam juntas já apareceu em montes diferentes. Então, quando você aponta e diz que esse monte aqui é o monte que está a carta,
a gente já automaticamente exclui as duas outras opções que nós tínhamos, tá? Então, essas cartas aqui já foram, né, eliminadas. E aí, quando a gente pega esse monte aqui onde a carta está, bota no meio, faz com que a carta fique justamente no centro das 21. Então, vai ter 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 de um lado e justamente 10 do outro lado. E a carta escolhida fica justamente no centro. Bem, e aí? Vocês gostaram do truque? Vamos continuar então agora que deu esse fôlego, esse refrigério. Vamos continuar com os nossos problemas, tá? Trouxe aqui para você outro problema. Um problema da merenda escolar. Observe que uma merendeira preparou 144 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? Bem, nesse probleminha, a gente consegue perceber que a ideia já é um pouco diferente. Observe aqui que eu tenho 144 pães, é o valor total. É o total do que foi feito. E desses 144 pães, ela precisa distribuir, tá? Então, se vai distribuir, vai juntar ou vai retirar? Se vai distribuir, ele vai retirar. Então, se eu estou retirando, eu vou ter que trabalhar a operação inversa da multiplicação, que é justamente a divisão. Eu vou distribuir 144 pães em 18 cestas, certo? Bem, a gente vai usar então a nossa ideia de divisão, de distribuição. Mas antes de começar a ideia de distribuição, eu quero saber de você. Você lembra como é que a gente decompõe um número? Para decompor, ele também ajuda a gente a fazer a divisão. E eu quero lembrar com vocês aí. Vamos pegar o valor total dos 144 pães. 144 pães e decompor esse valor. Quando a gente estudou o sistema de numeração decimal, a gente viu que cada posição ocupa um valor. No caso 1 aqui, ocupa o valor das centenas. O 4, esse primeiro 4, o das dezenas e o último 4, o das unidades. Então, é o número 1, mas em valor, esse número, na verdade, vale 100. É o número 4, mas em valor real, esse 4 vale 40. E, por fim, esse último 4, no valor real, ele vale 4. Então, a decomposição fica mais ou menos assim. 100 mais 40 mais 4. Eu escrevi o mesmo número 144 usando uma soma. Mas eu também posso usar a multiplicação para ajudar na decomposição desse número? Sim. Eu posso usar transformando cada número maior aqui em um outro número através da multiplicação. Então, como ficaria o 100? O 100 já é a centena. Como é que eu escrevo 100 usando a multiplicação? Tem várias formas. Eu posso botar 10 vezes 10, eu posso botar 50 vezes 2, mas para ficar bem evidente, bem claro, a gente pode organizar assim, 1 vezes 100. Se eu pego o 100 uma vez só, então eu tenho 100. Então, confere aqui com o valor que eu tenho. Eu pego 40. 40 são as dezenas, né? Então, eu pego 40 e transformo na multiplicação. 4 vezes 10. Que eu estou dizendo que eu tenho 4 vezes 10, eu tenho 4 dezenas.
Então, eu transformei o 40 nessa multiplicação, 4 vezes 10. E, por fim, o 4. Mas o 4 é 4. Mas se eu transformar ele na multiplicação 4 vezes 1, eu não tenho resultado 4? Sim, eu tenho. Então, eu posso sim decompor esse 4 em 1. Para que isso serve? Em alguns casos, a decomposição ajuda muito a fazer as contas de divisão. Eu vou trazer aqui outros problemas que a gente vai usar de decomposição para poder realizar a divisão. Mas, nesse caso, a decomposição vai ficar assim. 1 vezes 100 mais 4 vezes 100 mais 4 vezes 1. E quando a gente resolve esse cálculo, vai justamente voltar no número inicial que temos, que é 144. Só para lembrar vocês, na última aula a gente fez uma divisão de 100 por 4, quando a gente trabalhou o plantio do milho, e a gente usou essa ideia de decomposição usando o material dourado. E a gente conseguiu resolver a nossa continha de 100 dividido por 4 através da decomposição usando o material dourado. A ideia é parecida, mas nesse caso, os dois números que a gente tem, que é o número 144 e o número 18, a decomposição não vai nos favorecer no cálculo, tá? Mas em outros casos, sim, favorece. Então, já que não nos favorece, a gente vai ter que trabalhar a divisão mesmo. Botar aqui o símbolo da divisão, que é esse Lzão, e colocar aqui o 18. Então, eu tenho 144 pães para 18 cestas. E aí, se ligue que chegou a hora da divisão. Bem, para resolver essa conta, eu posso achar aqui muitos números, muitas coisas aqui dentro desse chapéu e tal, mas olha, eu acho, na verdade, que nada vai ajudar além de fazer a nossa tabelinha. Sim, aquela famosa tabelinha que a gente usa aquele número que a gente multiplica e as variáveis em cima. Sim, a gente vai usar essa tabelinha. Por quê? Lembra que eu falei que a divisão é uma operação inversa da multiplicação? Então, para a gente resolver qualquer divisão, a gente precisa, sim, usar a multiplicação, tá? Então, observe. Eu tenho 18. 1 vezes 18. Já trouxe ela aqui prontinha para agilizar a nossa vida. E para montar ela, é só a gente ir construindo. Ou a gente faz as continhas individuais, ou a gente vai somando. Bota 18, 18, 18, até completar a tabelinha. Vocês vão perceber que ela vai ajudar de maneira fenomenal a realizar essa conta. Por quê? Eu tenho 144 para dividir para 18, eu preciso achar aqui na minha tabela um número que, no resultado, que seja igual ou muito perto de 144, tá? Então, na minha resposta aqui, qual dos números que estão aqui na minha resposta é igual ou chega muito próximo de 144? Só não vale passar. Olha aqui, eu tenho aqui, não, achamos ele exatamente 144. Então, observe, 144 é a mesma coisa que eu ter 18 vezes 8. Então, esse 8 cá de cima, eu vou colocar ele aqui, ó, já que ele é a minha resposta. Então, se eu somar 18 8 vezes, eu vou ter 144. Se eu somar, eu vou ter isso. E se eu retirar também 18 vezes, 8 vezes, eu vou ter os mesmos, vou chegar no zero, que é justamente a quantidade que eu quero. Então, resumindo, 8 vezes 18 dá 144. Então, sobra alguma coisa? Não. Dá certinho. Se eu dividir 144 para 18 cestas, eu vou ter, então,
8 pães em cada cesta, certo? E não vai sobrar nenhum pãozinho para contar a história. Será que tá certo? Vamos lá então conferir a nossa resposta. E certinho! Cada cesta vai ficar com 8 pães. Me deu uma fome danada agora, viu? Mas olha, tem uma outra situação. E se 8 pães não é um número muito bom assim, o legal seria se fosse 10. Para que a cesta fique com 10 pães, quanto mais a merendeira precisava fazer? E aí? Bem, cada uma ficou com 8. Para 10 pães, ela precisa botar quantos pães a mais em cada cesta? Ela só precisava botar mais 2 em cada uma, né? Mais 2 pães em cada uma das 18. Então, qual seria o número? Seria 2 vezes 18, não é? Fácil, fácil. E 2 vezes 18 dá quanto? 36. Então, se a nossa merendeira fizesse mais 36 pães, daria para colocar mais 2 pãezinhos em cada cesta e aí a cesta ia ficar rechonchuda, deliciosa, com 10 pães e todo mundo ia ficar feliz. Confere a resposta? Sim, confere a resposta. E essa conversa está me dando muita fome. A gente já está chegando ao final da nossa aula. E para terminar, eu quero trazer para vocês esse pensamento aqui, ó. Quando você faz em fração de segundo o que os outros levariam horas para fazer, tudo parece mágica. Às vezes você vê uma pessoa fazendo algo muito rápido, tal. Olha, com certeza para ela fazer aquilo de maneira rápida, ela demorou antes um bom tempo estudando, treinando. Então, até a própria mágica, para ser bonita aos olhos de quem vê, precisa de horas de estudo e treino por parte do mágico. Então, nada na vida vem fácil e as melhores coisas são as mais difíceis. Então, a multiplicação está aí para ajudar. Mas cada vez que você se esforçar, estudar e treinar, com certeza você vai estar fazendo multiplicação, divisão, soma, subtração, tudo em matemática, ó, no passe de mágica. E todo mundo, quando vê, vai ficar: oh, que menino, que menina mágica, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.